Olá, amigos e visitantes do ponto de socialização. Vamos tratar nessa oportunidade de um resumo da história política do município de Parelhas. Tá? A nossa história política, ela tem origens na virada do século XX, já dentro das práticas republicanas. Então, como se deu a criação e as primeiras manifestações dessa história? Parelhas, a vila de Parelhas, na época, era dependente de Jardim do Seridó, certo? Porém, a Parelhas era representada lá no poder legislativo, que era a intendência de Jardim do Seridó, era representada pelo intendente Bernardino de Sena e Silva. Então, todo o tempo, Parelhas tinha essa representação política lá na intendência. Isso no início do século XX. Bernardino de Sena era um representante muito ativo dentro de suas atribuições na intendência, tanto que, de 1902 a 1904, ele assumiu a prefeitura de Jardim do Seridó no eventual impedimento do prefeito da época. Então, isso daí muito contribuiu para as origens da nossa história política a partir do dinamismo e da forma de representar a vila de Parelhas do patriarca e intendente Bernardino de Sena e Silva. Muito bem. Os tempos foram evoluindo, a vila de Parelhas foi se desenvolvendo em todos os setores, no setor econômico, na educação e, enfim, no setor social, e a partir daí se começou já um movimento para a emancipação política de Parelhas para se desmembrar de Jardim do Seridó. Bernardino de Sena sempre foi muito, apesar de discreto em sua representação, ele foi muito ativo e importante nessa parte. Tanto que, em 8 de novembro de 1926, o então presidente da província, que era o governador do estado, José Augusto Bezerra de Medeiros, decretou a emancipação política do município de Parelhas. Até aí já havia toda uma articulação das lideranças locais para se concretizar essa emancipação. Tanto que, 8 de novembro foi decretada a emancipação política, nesse mesmo mês de novembro já foi construído, já foi fundado um partido político já nas regras republicanas, o Partido Republicano Federal, PRF de Parelhas, para daí serem lançados 2 candidatos a prefeito para as eleições que seriam realizadas já no dia 28 de novembro, e assim aconteceu. Do resultado dessa eleição foi o seguinte: votaram 102 eleitores, foram 101 votos para Laurentino Bezerra, um dos candidatos, e apenas um voto para Antão Elisiário, o outro candidato adversário. E também foram escolhidos os 6 intendentes para representar o poder legislativo. Esses eleitos assumiram no dia 1º de janeiro de 1927, conforme vocês podem observar nesse quadro oficial da Prefeitura de Parelhas. Certo? Muito bem. Laurentino Bezerra tinha como vice-prefeito o intendente mais votado, que foi Florencio Luciano. Tá? Então, eles dividiram o mandato. Laurentino Bezerra administrou o município durante o ano de 1927 até meados de 1928, e a partir daí Florencio Luciano assumiu
como vice-prefeito no lugar de Laurentino. Tá? Muito bem. Só que houve uma reviravolta no Brasil inteiro que mudou totalmente essa história política, que foi a Revolução de 30, liderada por Getúlio Vargas, que cassou os mandatos de todos os prefeitos eleitos no interior, anulando assim as eleições municipais que haviam sido feitas. E para essas prefeituras, a ditadura Vargas nomeou prefeitos interinos de acordo com o alinhamento da política varguista. Na época, Florencio Luciano, prefeito, foi substituído pelo médico sanitarista baiano Albino Campelo Bezerra Cavalcante. Ele veio para Parelhas assumir a prefeitura, ficou pouco tempo preparando, inclusive, o espaço político para a chegada do paraibano Ageu de Castro, nomeado pelo interventor do Rio Grande do Norte, Mário Câmara. Ageu de Castro assumiu a prefeitura de Parelhas de 1932 a 1934. Isso no meio de muita resistência da elite da política local, que não queria a interferência de prefeitos nomeados na prefeitura de Parelhas. Houveram muitas perseguições, houveram vários fatos e desavenças que culminaram com um tiroteio em praça pública no dia 13 de agosto de 1934. Essa desavença, esse episódio aconteceu porque o ex-governador José Augusto Bezerra de Medeiros seria candidato a deputado estadual e veio a Parelhas fazer um comício. José Augusto pertencia a um partido adversário do governo federal, do interventor Mário Câmara. Era oposição. Daí, houveram várias manifestações, mas José Augusto veio a Parelhas fazer esse comício defendendo sua candidatura a deputado. Ele pertencia ao PRF, aliado a vários outros partidos de oposição, conhecidos como perrepistas. Então, o comício dos perrepistas em Parelhas, no dia 13 de agosto de 1934. Ageu de Castro e seus aliados eram congregados, faziam parte de uma aliança política chamada Aliança Liberal, que em Parelhas era conhecida como Pelabuchos. Então havia toda essa hostilidade entre perrepistas e Pelabuchos. Tá? Esse comício deu muita confusão, foi numa segunda-feira, dia de feira, na pequena cidade de Parelhas, recém-emancipada, e esse tiroteio aconteceu na atual Rua Professor Aprígio. A partir daí, desse confronto armado em Parelhas, que deu repercussão em todo o estado, Ageu de Castro se afastou da prefeitura e o interventor, Mário Câmara, até para promover a paz do município, pacificar a elite, os adversários, nomeou para substituir Ageu de Castro o capitão da Polícia Militar, que era de Parelhas, o capitão Severino Elias Pereira, que por sinal era neto do fundador Félix Gomes e sobrinho do major Antônio Lisiário. Com a chegada de Severino Elias Pereira, a situação se apaziguou, criou-se paz. Foi promovida a paz
sem maiores problemas, apesar de Severino Elias pertencer a um partido adversário de oposição que eram os perrepistas. Okay? Muito bem. Então, gente, a partir daí, com a Getúlio Vargas no poder, então as regras foram todas modificadas. E então, os municípios do interior, em Parelhas não foi diferente, passou a ser administrado por prefeitos nomeados de acordo com a conveniência da era Vargas, da política Vargas dos pelabuchos. Então nós tivemos uma sucessão de prefeitos nomeados por tempo indeterminado. Alguns deles, por exemplo, só duraram, cujo mandato só durou uns 6 meses. Tá bom? Muito bem. Essa situação permaneceu. As prefeituras ficaram praticamente estagnadas, sem nenhum benefício. As câmaras de vereadores foram suspensas, não havia Câmara de Vereador oficialmente. Tá? Então, só o prefeito que assumia seu papel figurativo no cargo. Somente em 1954, depois de tudo isso, é que voltaram as eleições municipais, inclusive com a queda de Getúlio Vargas. Em 1954 voltaram as eleições municipais, Florencio Luciano candidatou-se e foi eleito. Aí se retomou todo o processo democrático de voto direto, tá? Que permanece até hoje. Então pode-se afirmar o seguinte, Parelhas já teve até essa oportunidade 25 mandatos de prefeitos. Porém, só 8 durante esse tempo todo foram eleitos pelo povo. O resto eram prefeitos nomeados por prazo indeterminado de acordo com as conveniências políticas da época. Tá? Então, gente, em 1954 voltou o período democrático, de republicano, eleito Florencio Luciano, e se formou aí uma hegemonia das lideranças locais numa só facção, num só grupo político, liderados por Florencio Luciano, por Bernardino de Sena, Arnaldo Bezerra e vários. Então era um único grupo político que mantinha a hegemonia do município. Porém, em 1958, resolveu entrar na política de uma forma mais ativa o então vereador Ulisses Bezerra Potiguar, o saudoso doutor Ulisses. Então, essa atitude, esse episódio, terminou causando uma ruptura política e uma divisão política no município de Parelhas, através do afastamento e da disputa entre as lideranças locais. Daí surgiram os amuados e a frasqueira. Os amuados eram os dissidentes do grupo liderados por Florencio Luciano, que preferiu o grupo unido. E a frasqueira, lideradas pelo novo líder político Ulisses Bezerra Potiguar. Então, se formaram essas duas facções disputando a hegemonia política do município de Parelhas. Isso permaneceu até 1964, quando irrompeu a ditadura militar de 64, que tornaram as coisas assim muito reservadas e a disputa política praticamente era entre o grupo, embora permanecesse amuados e a frasqueira. Com o tempo, mesmo durante a ditadura de 64, esses grupos ganharam simplesmente novos nomes, que foram os bacuraus e os bicudos, que permanecem até hoje. Os bacuraus, liderados em Parelhas por Florencio Luciano e no estado
o Aloysio Alves, Monsenhor Alfredo, que era a chamada Caravana da Esperança. E consta, inclusive, nos registros que o apelido Bacurau foi dado por um adversário político chamado Odilon Ribeiro Coutinho, que alegou que os políticos dessa facção só trabalhavam à noite, daí serem chamados de Bacuraus. Então, essas duas facções permaneceram e até hoje, inclusive as próprias cores. E não é muito diferente o modus operandi dessa turma. Né? Os terrepistas, que ganharam depois o status de amuados, e hoje são os bacuraus com a bandeira verde. E os pelabuchos, que migraram para a frasqueira e hoje são os bicudos de bandeira vermelha. Daí, gente, essa é mais ou menos uma cronologia da história política do município de Parelhas. Não é muito diferente dos outros municípios, só que percebe-se que a história, as origens da política de Parelhas já começou dentro de todas as práticas e regras republicanas, inclusive tendo representação política na virada do século. Quer dizer, pode-se afirmar que 2 anos depois da proclamação da República, Parelhas começou a ter sua representação política. Tá certo? Então esse é o breve resumo que nós temos da história política de Parelhas.